Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Vamos à leitura do versículo 1 ao versículo 6. Eu até peço a licença para os irmãos, provavelmente a minha tradução é um pouquinho diferente da dos irmãos. A que utilizamos em Itapira é a NAA, é a nova Almeida atualizada, mas ela está muito próxima da Almeida Revista Atualizada. Então os irmãos não terão grandes dificuldades para acompanhar a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curas a uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, através dos cânticos, dos salmos entoados. Também lhe dirigimos orações de gratidão e invocação, Deus, glorificando e adorando o Seu nome. Agora é o momento, Deus, em que nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Que mais uma vez o Espírito Santo capacite a cada um aqui para que nós possamos entender, discernir e guardar a Tua palavra em nossos corações. Que ela seja fonte, ó Pai amado, de alimento para as nossas almas. E que possamos, ó Pai, encerrar esse tempo de celebração e alegria, fortalecidos pela Tua palavra e dos confiantes no que o Senhor faz e no que o Senhor ainda fará em nossas vidas, em nosso meio, Deus. Te louvamos, te agradecemos e pedimos a orientação do Espírito Santo para esse momento. Assim o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Amados, essa passagem, ela está no Evangelho Sinótico. Então, nós encontramos ela em Mateus, Marcos e Lucas. E ela narra o reencontro de Jesus com seus conterrâneos. Jesus, depois de abandonar a sua terra, a sua parentela, para iniciar o seu ministério público, ele tem esse reencontro com os nazarenos. Nós não sabemos exatamente a linha cronológica, porque os evangelhos eles não se prestam à exata cronologia, na verdade. Embora os fatos sejam verídicos, reais, factíveis, conforme foi registrado cada evangelho, eles foram compilados até mesmo destinando leitores muito específicos. Então nós não sabemos precisar exatamente em que momento esse reencontro aconteceu, mas nós observamos a postura dos nazarenos ao reencontrar Jesus. Jesus, ele teve um reencontro um pouco amargo, e eu gostaria de destacar que, embora hoje seja uma noite de celebração, nós precisamos ter em mente o ofício da igreja, a missão da igreja e os impercalços que isso causa a uma igreja que se compromete a ser fiel às Escrituras. É um ministério que eu gostaria de destacar essa noite como o ministério da rejeição, ou o ministério dos rejeitados, aquilo que Jesus sofreu em Nazaré e que também permite à igreja revisitar os passos de Jesus ou vivenciar a mesma experiência que o nosso Senhor teve enquanto esteve aqui conosco. Muitos dos que foram rejeitados ao longo do tempo na história de Israel tiveram um encontro real com Jesus. Mas também é verdade que Jesus foi rejeitado pelo seu povo, por todo o povo judeu. Mas aqui eu quero destacar que essa rejeição ela ganha uma proporção muito maior
quando nós paramos para observar o reencontro dele com o povo com que ele cresceu. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Então toda a sua vivência, a sua infância, a sua terra infância, os seus primeiros passos, o aprendizado com o ofício de seu pai José, toda a sua vizinhança, todas as suas amizades de adolescência, até se tornar um homem, antes dele começar o seu ministério público, esteve em Nazaré. Então, esta rejeição que ele sofre em Nazaré, ela tem uma peculiaridade de ser uma rejeição de pessoas próximas a ele, ou que pelo menos conheciam Jesus de uma forma muito mais íntima, de uma forma muito mais profunda, com que os judeus, por exemplo, da região do sul, da capital, Jerusalém, conheciam. Jesus era conhecido e conhecido por sua família, conhecido por sua história, todos eles sabiam perfeitamente, em certo aspecto, em certa medida, quem Jesus era. Então nós podemos refletir essa noite que o ministério de Jesus ele era um ministério de solidão e rejeição, de certa forma. E nós vemos esta rejeição, essa solidão, em alguns momentos do seu ministério, inclusive com pessoas que andaram com ele. Jesus experimentou solidão, por exemplo, quando ele estava sofrendo os seus últimos momentos de liberdade antes de ser preso, e ele convidou os apóstolos, os discípulos que eram mais íntimos a ele, Pedro, Tiago e João, para orarem com ele, e nesse momento Jesus se sentiu só. Também não só nesse momento, mas durante todo o ministério de Jesus, ele também sentiu a solidão em muitas vigílias na madrugada, em oração diante do Pai. Jesus também sentiu uma densidade muito profunda de solidão quando ele estava na cruz do Calvário. Não só os seus discípulos o abandonaram, mas também ele sentiu o silêncio do Pai enquanto ele sofria até agonizar a sua morte. Jesus sentiu por muitas vezes no seu ministério o que era estar sozinho, o que era estar abandonado, mas a verdade é que Jesus não ensina a respeito do abandono, mas ensina a respeito de uma unidade. Quando ele ressuscita, ele aparece aos apóstolos que o abandonaram, aqueles a quem ele mesmo chamou de amigo em outros momentos, e diz para eles, paz seja convosco. Ele reabilita Pedro a liderar os apóstolos novamente. Ele prepara os apóstolos para estarem unidos, e entre as suas palavras finais, antes de que ele ascendesse aos céus, ele diz que era necessário que eles aguardassem unidos, juntos, o tempo da vinda do Consolador. Jesus estava preparando a igreja para um ministério duro e difícil, que era o ministério da rejeição. E nós não somos chamados para passar pelo ministério da rejeição sozinhos. Este é o valor da igreja. Por isso que a igreja é insubstituível. Por isso que para nós é um privilégio, uma alegria, uma responsabilidade estarmos congregando uns com os outros. Nós precisamos disso. Nós precisamos uns dos outros para que o ministério da rejeição não cause em nós solidão e desabandono, desapego, como Jesus sentiu. Jesus também preparou os apóstolos, lembrando-os de que eles passariam por prisões, por açoites, por perseguições, por infâmia, mas eles não passariam por isso sozinhos. Eles teriam a companhia uns dos outros, além do próprio Consolador que estaria com eles até a consumação dos tempos. Então, amados, refletir sobre o ministério da igreja, refletir sobre esse ministério de rejeição é importante para nós, porque é um preço que nós pagamos, justamente como o pastor Clayton já enfatizou aqui em sua oração, para o nosso compromisso com fidelidade. Ao adotarmos uma postura de não negociar valores, de não negociar as escrituras, ao optarmos, se é que nós podemos colocar desta forma, a resolução de caminharmos de acordo com os princípios bíblicos, nós automaticamente já sabemos que estamos fechando diversas portas ao nosso redor, portas, muitas delas das quais nós mesmos fechamos e não queremos que estejam abertas, mas muitas que nos causam tristezas, porque nós não esperávamos. Muitas que nós não gostaríamos que se fechassem, mas que, por consequência do ministério,
elas acabam acontecendo ao longo das nossas vidas. Então, o ministério da cruz, ele é um ministério fadado à rejeição. Isso é muito importante para nós refletirmos. É impossível que nós nos mantenhamos fiéis e nós possamos angariar, conquistar popularidade, fama, pessoas que nos admiram, pessoas que nos respeitam aleatoriamente. Andar de acordo com os princípios cristãos, andar de acordo com as Escrituras, nos faz ser seletos em nossos relacionamentos, seletos em nossos discursos, e é isso que nós devemos buscar, porque nós estamos buscando definitivamente a glória de Deus. Então nós sabemos que esse é o preço que será cobrado, e nós sabemos exatamente que este preço, ele, embora traga tristezas temporárias, ele redunda numa alegria que é eterna para nós. Nós passamos por tristezas, decepções, mas a alegria que há em nós, pelas privações e provações que passamos, em defesa da glória de Deus, em defesa do Evangelho, em defesa da pureza cristã, nos traz uma alegria, uma paz que excede todo entendimento, que para nós, de fato, é o que vale a pena, é o que nos faz continuar mesmo em meio a constantes perdas. Interessante nós refletirmos essa noite que Nazaré conhecia Jesus, mas é muito interessante que ao mesmo tempo que Nazaré conhecia Jesus, conhecia o homem Jesus, conhecia a história de Jesus, o desconhecia completamente. Eles sabiam quem Jesus era, mas ao mesmo tempo desconheciam sua natureza, desconheciam o seu poder, desconheciam a sua obra vicária. Eles sabiam quem Jesus era, mas esse segundo encontro revela uma estranheza entre os nazarenos, porque Jesus sai da sua terra como um carpinteiro, como um homem de família humilde, pai e mãe. Aliás, a terra de Nazaré era uma terra humilde, não tinha prosperidade financeira, embora tivesse um mercado interessante. A região da Galileia é uma região mais humilde em relação à região da Judéia, que não só por ter Jerusalém como seu centro, mas também por ser a capital, trazia para si pontos de economia, comércio e tudo mais. Então eles conheciam este Jesus. Mas quando Jesus volta revelando plenamente quem ele é. Ele ensina com uma autoridade que nem homens instruídos por colégios rabínicos conseguiam fazê-lo. Aliás, muitas vezes o povo se maravilhava porque a autoridade de Jesus sobrepujava a autoridade desses homens que tinham estado aos pés de homens muito conhecidos, muito populares da sua época. Um exemplo dele é o apóstolo Paulo, que estudou com Gamaliel. Jesus também tinha um tipo de poder que nem os judeus que expulsavam espíritos imundos tinham. Jesus tinha um controle absoluto sobre as enfermidades que jamais havia ocorrido em Israel desde a época dos profetas antigos. Então, quando Jesus volta para a sua terra, ele volta um homem totalmente estranho a esse povo, totalmente desconhecido. E é interessante a atitude dos nazarenos. Eles poderiam abraçar Jesus e dizer: como você cresceu, como você se mostra um homem sábio, nós não entendemos de onde vem essa sabedoria, mas glória a Deus por isso. Nós vemos que Deus te usa para operar maravilhas e sinais e milagres e prodígios, então seja bem-vindo no nosso meio, mas a atitude desses homens é de desprezo. Ao mesmo tempo que eles se maravilhavam com Jesus, eles o desprezavam. Como pode alguém saído do nosso meio fazer tais coisas? Nós não queremos alguém assim no nosso meio. Principalmente alguém que nós conhecemos. Nós temos um complexo com isso também, né? De lidar com pessoas que conhecemos. E aqui nós vemos um pouco da inveja dos nazarenos. Esse desprezo também envolvia uma atitude de não reconhecimento óbvio que eles deveriam ter para com o nosso Senhor. Eles não quiseram reconhecer, mas eles também não puderam reconhecer. Irmãos, o mundo não pode reconhecer Jesus.
É interessante porque conversão real não se trata sobre conhecer a Jesus. Nós vamos conversar com pessoas, muitas conhecerão muitas passagens das Escrituras, elas terão muitas experiências em igrejas, elas terão muito a nos dizer a respeito de uma sabedoria acerca das Escrituras. Então, conversão não se trata disso, não se trata de conhecer sobre Jesus. Se trata de reconhecer quem Ele é. E isso os nazarenos não puderam fazer. Isso o mundo não pode fazer. Por mais que pessoas sejam adeptas a gostar de Jesus, nós tivemos um movimento há uns 10 anos atrás que colocou o evangelicalismo em alta conta. Pessoas famosas, personalidades públicas se tornaram evangélicas. Então nós tivemos uma onda muito grande de conversões temporárias, para não dizer outra coisa. Pessoas que lotavam igrejas, pessoas que falavam de Jesus, mas com a mesma velocidade com que elas se convertiam, com a mesma velocidade com que elas confessavam a sua fé, elas abandonavam. Elas mostravam que elas conheciam sobre Jesus, mas não reconheciam quem Ele era. Elas tinham um entendimento cognoscível a respeito de Jesus, como os nazarenos tinham, mas elas não conseguiam entender a natureza do ser de Jesus. E isso é conversão. Descobrir quem Jesus é o que nos torna de fato pessoas comprometidas com a confissão de pecado, com a mudança de vida. Nós não podemos pedir para que Ele transforme o nosso ser se nós não entendermos quem Ele é. Então o mundo não pode reconhecer quem Jesus é. E por isso o mundo o rejeita. Porque o mundo o conhece, mas o mundo não o entende. Então o mundo sistematicamente continuará rejeitando Jesus. Mas é interessante porque eu acabei de dizer que houve um momento em que o evangelicalismo teve uma alta popularidade e ainda ela goza de certo prestígio, mas é o tipo de evangelicalismo não baseado nas Escrituras. Aliás, toda vez que um cristão ousa citar as Escrituras, todas as vezes que uma igreja ousa pregar as Escrituras, ela imediatamente é boicotada, ela sofre perseguição, ela é de alguma maneira prejudicada. Ela pode ser prejudicada a nível social, ela pode ser prejudicada a níveis talvez maiores, governamentais, enfim. A igreja sofre essa resistência. Porque este tipo de Jesus que elas não conhecem, elas rejeitam e elas sempre rejeitarão. Então, a partir do momento que nós optamos por esta fé, e quando eu digo optar, os irmãos entendem perfeitamente o que eu quero dizer com isso, nós optamos por sermos fiéis às Escrituras, nós estamos optando por um ministério de rejeição. Nós estamos conscientes de que nós vamos viver esse tempo de rejeição, e é necessário que assim seja, para que nós sejamos encontrados fiéis pelo nosso Senhor. Jesus, Ele não nos chama para nos tornarmos inimigos de pessoas. Por mais que exista uma rejeição, nós não nos colocamos como opositores de pessoas. O apóstolo Paulo deixa claro que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é contra o pecado, a nossa luta é contra a sociedade e seus pecados já estabelecidos. E isso é necessário, irmãos, embora não seja uma inimizade no sentido pessoal, ela o é no sentido de vivência, porque é necessário que assim seja, para que a pregação do Evangelho se torne evidente. Porque senão, reflitam, como a sociedade reagiria a respeito de uma filosofia que é agradável? Como o Evangelho se colocaria como opositor de diversas filosofias que já existem nesse mundo? Então, filosofias dessas já existem aos montes. Aliás, algumas igrejas ditas evangélicas já têm adotado filosofias assim. E o resultado delas, segundo a ótica deste mundo, é de um completo sucesso. Elas estão lotadas, elas estão abarrotadas, elas constroem templos cada vez maiores, elas constroem obras nababescas, elas têm projetos midiáticos estrondosos, elas têm reconhecimento dos ímpios, elas alcançam
pontos, elas alcançam pessoas, elas alcançam espaços que jamais uma igreja fiel poderia alcançar. Mas uma das razões pelas quais essas igrejas obtêm esse sucesso é porque elas relativizaram a pregação do Evangelho. O que elas fizeram foi exatamente transformar o Evangelho em algo mais comercial. Nós temos experienciado isso em nosso meio, principalmente porque nós estamos em oposição a isso. Nós temos visto igrejas que, nas suas pregações terapêuticas, nas suas pregações positivas, nas suas pregações de esperanças vazias, tem agradado o mundo porque o mundo deseja ouvir justamente esse tipo de mensagem. Que vai ficar tudo bem, que está tudo bem, que não é necessário absolutamente nenhuma mudança para que as coisas ocorram em sua vida, desde que você seja sincero. De repente, a sinceridade transformou-se no grande elemento de ouro das pessoas. Então basta que eu seja sincero e tudo irá bem. O que Deus deseja de mim é uma sinceridade. Então eu posso confessar os meus pecados, mas não pedindo perdão por eles, mas apenas reconhecendo-os. E Deus é obrigado a aceitá-los, e Deus é obrigado a tolerá-los, porque na verdade o que Deus está buscando é a sinceridade do meu coração. Quando nós fazemos o contrário, quando nós confessamos que não ofereceremos esse tipo de discurso, quando nós colocamos as nossas vidas em completa oposição e afirmamos que não toleraremos esse tipo de vida, que as nossas vidas são réguas de medida justamente para criar uma oposição clara e evidente a esse tipo de vida moderna, nós estamos vivendo as consequências diretas de um ministério de rejeição. Então é esse ministério que traz consequências para nós, é esse ministério que traz dificuldades para nós, mas que também nos traz um discurso vigoroso, que mesmo que as pessoas rejeitem, elas digam, não, eu não quero a sua vida, eu não quero o seu discurso, eu não quero nada que venha de você, mesmo que ainda seja assim. Elas serão obrigadas a reconhecer que a sua vida, que o seu discurso é absolutamente diferente, contrário às outras doutrinas, às outras filosofias que elas têm vivido. O evangelicalismo se tornou tão complicado em nossos tempos atuais, e nós temos visto, inclusive, movimentos cristãos, mas que se aliaram a filosofias políticas, e nós temos visto uma confusão generalizada, em que cristãos são vistos como aliados de determinados políticos, certos políticos são vistos como cristãos, e nós perdemos, nós não ganhamos, nós perdemos muito do nosso discurso por causa disso. Enquanto a modernidade diz que nós temos que atualizar o nosso discurso, enquanto a modernidade diz que nós devemos reavaliar a nossa conduta e adequá-la a um discurso moderno, e que o nosso pensamento retrógrado precisa avançar, precisa evoluir, que nós estamos estacionados no tempo, o prejuízo é de pessoas cada vez mais vazias de Deus, mas lutando templos para cantar músicas que elas não vivem, para ler verdades que elas não seguem, para professar uma salvação que nunca foi operada em seus corações, com o endosso da igreja. A igreja tem endossado isso, porque se nós não fizermos isso, nós seremos rejeitados. Se nós negarmos isso à sociedade, nós seremos rejeitados. Talvez o medo da palavra rejeição, ela cause o efeito contrário do que devia causar em nós. Nós não deveríamos nos preocupar tanto com essa rejeição.
Nós deveríamos estar mais preocupados se estamos de fato sendo rejeitados. Se de fato as pessoas têm olhado para nós e têm se afastado de nós porque têm visto coerência no nosso discurso. Ou se porque elas têm visto instabilidade em nossas vidas. Se o nosso discurso não tem se alinhado às nossas práticas. Se elas não têm visto o nosso testemunho ser pregado também com as nossas vidas. Isso também causa rejeição. Mas causa rejeição pela hipocrisia. Porque elas não veem uma constância em nós. Porque elas não veem uma estabilidade na pregação. Portanto, irmãos, a sociedade ela não tolera e ela nunca tolerará nada que ela não fabrique. Nós vamos continuar pregando Cristo e esse crucificado para a glória de Deus. E elas vão continuar dizendo, este Cristo nós não aceitamos. Este Jesus nós não queremos. Mas nos dê esse Jesus. E nós diremos como o queremos. Como gostamos dele. O que nós temos interesse nele. Até que ponto ele nos é interessante, aceitável e degustável. A não ser que nós negociemos as Escrituras. A não ser que nós alinhemos nosso discurso a alguns que têm dito que as Escrituras precisam ser ressignificadas. Que nós precisamos buscar um novo entendimento, porque esse entendimento, ele ficou por uma cultura que já está superada, esquecida, ela praticamente inexistente. Enquanto fizermos isso, a igreja ela vai prosperar, mas ela vai prosperar de forma muito negativa. Esse ministério da rejeição é o ministério que nos faz pregar aquele que é a única esperança para as pessoas. Elas dirão não, elas não querem, mas ao mesmo tempo que elas dizem não e que elas não querem, é este evangelho, é este Cristo que traz esperança aos seus corações. Porque enquanto as outras filosofias dizem, está tudo bem, faça boas obras, viva sinceramente, o Evangelho de Jesus Cristo diz, arrepende-se. É chegado a vós o reino de Deus, mas também é chegado o tempo de juízo. Arrepende-se porque o tempo da volta do Senhor é breve, e ele será como um ladrão da noite, e nós não sabemos o dia e nem a hora. E isso deve causar temor às pessoas. Melhor, isso deve causar pavor a elas. Porque para os que creem, isso é esperança. Nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Nós esperamos que não exista nenhuma próxima celebração. Seria maravilhoso estarmos no céu, na Nova Jerusalém, celebrando por toda a eternidade as bodas do Cordeiro. Para nós isso é esperança. Mas os profetas disseram, ai do dia do Senhor. Ai do tempo em que o Senhor virá. Porque será dia de trevas, dia de dores, também dia de angústia. Então, irmãos, ser aceito custa um alto preço. Agora Jesus pagou um preço muito maior, imensamente maior, para que nós fôssemos rejeitados sistematicamente pelo mundo, mas aceitos pela graça e pelo amor dele. Então, essa rejeição que nós sofremos, ela é boa. Essa tristeza e decepção que nós passamos muitas vezes nessa vida, ela é um sinal positivo e saudável para nós. Quanto menos tapinhas nas costas, quanto menos apertos de mãos nós recebermos, mais sabemos que estamos no mesmo caminho que o nosso Mestre e Senhor esteve. Jesus, por diversas vezes, foi abandonado. Os irmãos bem conhecem uma oportunidade muito peculiar em que eles estavam atrás de mais maravilhas e da multiplicação e disse, o que vocês estão esperando? Vocês não verão mais. Então a multidão vai embora e Jesus se volta para os seus apóstolos e diz, vocês também querem ir embora?
Então Pedro tem uma confissão maravilhosa e ele diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de salvação e de vida eterna. Então este abandono, ele evidencia justamente, amados irmãos, que estamos vivendo a realidade do Evangelho. Nós não devemos e não podemos ceder a caprichos, a vaidades e a vantagens que esse mundo pode nos trazer. Nada disso nos interessa. Agora, essa história de Jesus, ela pelo menos nos dá duas aplicações para entendermos como o ministério dos rejeitados, ou o ministério da rejeição, deve ser encarado por todos nós. Em primeiro lugar, Jesus nos ensinou que nós não devemos fugir dessa realidade. Jesus tinha consciência do que ele enfrentaria em Nazaré? Tinha, mas ele não fugiu. Ele poderia ter postergado, ele poderia ter dito: olha, não vale a pena subir até Nazaré, porque eu conheço aquele povo, eu conheço o coração daquele povo, e eu sei o que está para acontecer. Eu serei sistematicamente rejeitado. Mas Jesus não só sobe para a sua terra, como ele leva todos os seus discípulos junto com ele, para experimentarem o que é a rejeição deste mundo. Jesus não foge da rejeição. Jesus, ele não se acovarda diante da rejeição. E da mesma forma, ele nos estimula, ele nos chama para vivermos em meio a essa sociedade que nos rejeita. Nós não somos chamados para vivermos como eremitas, escondidos dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades, como agentes secretos que não são vistos. Assim é fácil não ser rejeitado. A rejeição ocorre justamente quanto maior, mais público, mais notório é o nosso ministério. Jesus nos chama para viver em meio a essa sociedade, não a parte dela, não marginalizada a ela, não paralela a ela, mas Jesus nos insere nela para que nós vivamos nela. Afinal de contas, como o nosso testemunho seria efetivo se estivéssemos escondidos? Como as pessoas poderiam olhar para nós e ver Cristo brilhando em nós? Como as pessoas poderiam nos rejeitar se nós estivéssemos distantes dos seus olhares? Nós somos chamados para estarmos no meio de nazarenos. Nós somos chamados para convivermos em meio a essas pessoas, para que elas vejam e para que elas testemunhem acerca do nosso testemunho. Suportar essa rejeição, ela não deve nos desanimar, como eu já disse, e sim nos animar, porque, irmãos, estamos sendo rejeitados como o nosso mestre foi. E quão grande honra deve ser para nós seguirmos os seus passos. Quão grande alegria deve ser para nós sermos rejeitados porque seguimos os caminhos do nosso Senhor. Para nós isso é um privilégio. Para nós isso é uma alegria. Para nós isso é desejável. Para nós isso deve ser um alvo a ser perseguido. Quanto mais pregamos, mais somos rejeitados. Mas quanto mais somos rejeitados, mais fiéis permanecemos às Escrituras. A sociedade só poderá ouvir o Evangelho enquanto nós nos mostrarmos cada vez mais em oposição ao mundo. Quanto mais evidenciarmos o nosso testemunho, mais parâmetros elas terão para ver o que elas vivem e o que elas não deveriam viver. O que elas vivem e o que elas deveriam viver. O que elas deveriam abandonar e o que elas deveriam cultivar. Sem esse padrão, sem a igreja, como seria o mundo? Como estaria o mundo sem a igreja de Cristo? Ela é o farol deste mundo. Ela é o que ilumina em densas trevas. Ela é o único foco de esperança em meio a uma desesperança estabilizada e generalizada. As pessoas buscam filosofias e elas não encontram respostas porque elas têm que buscar forças em si mesmas e elas descobrem que elas nada podem por si mesmas.
Elas tentam e fracassam. Elas tentam de novo e fracassam de novo. E elas fracassam sistematicamente, repetidamente, a exaustão, e não conseguem chegar a nenhuma solução. E nunca chegarão. Então elas se lembram da pregação do Santo Evangelho, que chama pessoas cansadas e sobrecarregadas a largar seus fardos sobre Cristo, para que possam provar o fardo suave e leve dele. Elas descobrem, ou elas se lembram, de que há sim uma esperança, aquela mesma que elas rejeitaram por várias e várias vezes. Naquele mesmo lugar, naquela mesma igreja que talvez elas tenham passado várias e várias vezes. Por aquele cristão que ela tinha contato ou que tinha amizade e que ela se negou a ouvir várias e várias vezes. Eles precisam disso. E nós precisamos disso. Uma segunda aplicação importante para nós é que Jesus nos ensina a pescar em mar revolto. Com tamanha oposição que ele sofreu, amados, talvez ele não só desistisse, mas ele não desistiu. Mas talvez ele pudesse não realizar nenhum milagre, mas ele realizou milagres. Ainda assim, o ministério de Jesus foi breve, mas o ministério de Jesus não foi ineficaz. Ele não foi impedido. A circunstância não era favorável, assim como a sociedade não favorece a igreja. Nunca favorecerá. Ainda assim, mesmo em meio a tormentas, mesmo em meio ao mar revolto, o Senhor nos chama a pescar neste mar. Jesus nos mostra que, mesmo em mares turbulentos, há peixes para serem pescados. Ele chegou até a região de Nazaré. As pessoas o rejeitaram, mas as Escrituras afirmam que ele não realizou sinais a não ser algumas curas. Havia doentes em meio ao mar de sãos naquela região. Em meio a um ambiente de pessoas saudáveis, que se professavam saudáveis e que dizia: aqui não precisamos de um médico. Jesus detectou, encontrou e curou cada um dos enfermos que estavam lá. Então, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. O nosso ministério de rejeitado nos leva a estar num ambiente que, na maioria das vezes, é desfavorável a nós. Agora, é porque o reino de Cristo não é deste mundo, que nós devemos continuar pregando a uma esperança que não é deste mundo. Elas devem continuar ouvindo. É necessário que elas ouçam. Muitos, amados, preferirão ser aceitos por Jesus. Muitos dirão sim para Jesus e preferirão ser rejeitados também pelo mundo. Às vezes a pregação do Evangelho, o evangelismo, ele é um tanto quanto árduo e duro. E ele nos causa certa tristeza, porque nós estamos compartilhando as boas novas com alegria, falando de uma esperança transformadora, e as pessoas estão dizendo não. Mas há aqueles que estão doentes e sabem que estão doentes. Há aqueles que já tentaram inúmeras curas e não conseguiram. Há aqueles que clamam para serem aceitos por Cristo, que fazem de tudo e farão de tudo para serem rejeitados pelo mundo onde eles estavam vivendo até o presente momento. Todo mar revolto esconde peixes para serem pescados. Agora, minhocas não pescam tubarões. É muito importante entendermos quais tipos de pescaria nós temos desenvolvido, quais peixes nós temos buscado, qual é a isca que nós temos usado. Agora, entendam, o Evangelho, ele pescará o coração daqueles
que buscam esperança. Mas ele será desprezado por peixes que não se alimentam de minhocas. Eles não estarão interessados, e esta é a ordem do mundo. Isso não deve causar em nós desespero e desânimo, mas sim confiança, porque o Senhor atrairá à igreja todos o que Ele quer chamar. Nós somos os pescadores, nós estamos lançando as nossas iscas, nós estamos pregando o Evangelho, mas a obra potentosa do nosso Senhor é Ele quem realiza no nós. A obra eficaz quem realiza é Ele. Nós somos apenas os pescadores. Eu quero concluir esse sermão essa noite lembrando que essa reflexão essa noite, esse sermão essa noite, ela tem um objetivo muito prático para nós. É nos fazer refletir acerca da natureza do ministério do qual nós fomos chamados, irmãos. Talvez, se for a necessidade de corrigir desvios, de corrigir erros, atalhos que nós temos buscado para nos favorecer, porque isso não nos favorece, para que nosso esforço não seja incólume, para que não seja ineficiente. Afinal, por que nós nos gastaríamos por algo inútil? Por que continuaríamos tentando fazer o que nós sabemos que não tem resultado? Igrejas se inflam de pessoas com a mesma velocidade com que eles faziam. É claro que isso é uma realidade de qualquer igreja. Até mesmo as igrejas sérias sofrem baixas. Mas igrejas que negociam o evangelho, elas inflam. E com a mesma velocidade com que elas crescem, elas se deformam, elas se transformam. E de repente você não consegue mais identificar a natureza daquele movimento, a razão do que está acontecendo ali, do porquê está acontecendo tudo aquilo ali. Nós devemos pregar incansavelmente, porque o ministério dos rejeitados não é ministério de fracassados. Ser rejeitado não significa que nós fracassamos. Muito pelo contrário, o nosso sucesso não depende e nunca dependerá de números. Se fosse assim, o ministério de Jesus teria sido um ministério de fracasso. O número de pessoas que abandonaram Jesus é muito maior do número de pessoas que continuaram caminhando com Jesus. O número de pessoas que ouviram os profetas da antiga aliança é muito menor, infinitamente menor que o número daqueles que se rebelaram contra os profetas. E para usar o exemplo talvez mais óbvio para todos nós, que recentemente usei na igreja, o ministério de Noé seria um ministério fracassado. Noé pregou por mais de 100 anos. Não houve uma única conversão. Noé chamou pessoas ao arrependimento enquanto construía a arca, mas nenhuma delas se arrependeu. Nós não podemos dizer que o ministério de Noé foi fracassado. Nós não podemos dizer que o ministério dos apóstolos foi fracassado. Nós não podemos dizer que o ministério dos profetas foi fracassado. E nem podemos dizer que o ministério de Jesus Cristo foi fracassado. Sucesso não se baseia, o nosso sucesso não se baseia em números. Nunca se baseará. Nosso sucesso depende da fidelidade com que nós cumprimos a carreira cristã. Nosso sucesso seria determinado no final das nossas vidas, quando nós pudermos repetir as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei, eu não negociei, eu guardei a fé até o fim. Eu guardei no meu coração. Isso é o ministério de sucesso. Mas isso também é o ministério dos rejeitados. Portanto, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem com as palavras do nosso Senhor Jesus na oração sacerdotal. Pensar 3 versículos no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 14 ao verso 20. São palavras para animar os nossos corações, para nos dar o ânimo necessário para continuarmos e para nos lembrarmos que, de fato, nós não temos nada com este mundo. Ele diz no verso 14 ao verso 20: eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus falando com o Pai, e o mundo
os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a permanecermos fiéis ao Senhor. Que o ministério da rejeição seja o ministério da igreja fiel e que através desse ministério nós possamos celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus, que já triunfou na cruz e ele triunfou uma única vez para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.